Nesse vídeo eu vou mostrar um pouco sobre a pintura desse armário que eu estou fazendo. E eu já testei algumas cores aqui do lado e eu já comentei isso em outro vídeo, que a gente nunca sabe o que vai acontecer. E aqui eu já tenho uma certa noção, porque eu já experimentei aqui do lado, mas é uma experiência, sempre uma experiência nova. E outra questão que eu quero comentar aqui hoje é que assim, eu não estou muito disposto para pintar. Eu estava meio que com preguiça de pintar hoje. Mas assim, apesar de eu estar ansioso e de querer terminar, de querer fazer logo, assim, porque eu quero ver isso aqui pronto. E assim, o mais difícil já passou, né? Que é a parte da marcenaria, que é a parte que eu tive que arrumar as gavetas, arrumar puxador, né? Fundo de gaveta, fundo do armário, colei, repreguei, tirei prateleiras, né, serrei pedaços, assim. Então, passou para chegar nessa fase da pintura, esse armário passou por várias etapas, né? Passou por um processo e que levou alguns dias. Eu fiquei alguns dias trabalhando nele para chegar nisso. Daí, agora que seria a parte mais fácil para mim, porque é a parte que eu estou mais acostumado a fazer. Marcenaria eu gosto também, faço também, mas a pintura é a parte que eu vou relaxar. E aí, justo hoje eu estou indisposto, não estava afim de fazer. Mas aí a gente começa a fazer, começa a mexer nas tintas, meio que com preguiça ainda, meio devagar, mas vai saindo. Então assim, por que eu comentei que a gente nunca sabe o que vai acontecer? Porque eu vou fazer uma pintura diferente do que eu costumo fazer numa pintura de um quadro, por exemplo. No quadro eu pintaria o céu com a pincelada sempre na horizontal e depois iria bater as folhas numa sequência, né, de claro para escuro. Claro em cima e escuro embaixo, depois eu volto clareando um pouco mais. Então eu venho fazendo essa sequência. Bom, aqui eu não quero fazer uma pintura como se fosse um quadro, eu não vou pintar na horizontal. Eu vou pintar eu vou manchar a madeira, eu vou fazer como se fosse uma pátina, mas eu vou usar a sequência de cores que eu usaria num quadro. Então eu vou fazer uma mistureira de conceitos aí. Então por isso que eu estava meio na dúvida se ia ficar legal ou se não ia ficar legal. Bom, mas aí eu testei aqui já na lateral. Então, nessa lateral eu gostei, é isso mesmo, então eu vou mostrar o que eu fiz lá, vou fazer aqui agora. Então assim, vou misturar algumas cores. Então eu peguei um copinho plástico, porque eu estou com uma trincha, né, um pincel um pouco mais largo, e aí eu vou misturar algumas cores. E aí assim, como eu sempre faço, eu vou passar umas cores, esperar secar, e vou passar uma lixa depois de seco, e vou pintar novamente. Então, sempre esse processo. Aqui mais ainda, por quê? Porque eu quero deixar aparecer um pouco da madeira, né? Eu quero deixar aparecer um pouco da cor da madeira, principalmente nas quinas assim da madeira. Ela vai ficar bem marcada, né, com a lixa. Então vai ficar com um aspecto assim mais de demolição, né? Então assim, eu não estou raspando a cor original da peça. Essa cor original vai ficar por baixo. Os puxadores não são originais, que eu troquei. Eu vou pintar isso daqui. Isso aqui é o desenho original dela, é um entalhe na madeira. Ele está entalhado aqui, ó. Ele está fundo. Mas eu vou passar tinta por cima e depois eu refaço essa pintura aqui. E talvez em outras cores, eu estou pensando talvez um tom de laranja, ou às vezes eu vou repassar o vermelho mesmo, mas depois manchar com laranja. Então assim, é sempre uma incerteza. É sempre vamos fazendo e vamos passando para ver. Então vamos lá, chega de falação e vamos passar a tinta. Ó, eu vou começar com essas duas cores aqui, esse verde country e o azul celeste. Então vou colocar a tinta aqui, não vou colocar água. Normalmente, se fosse um quadro, eu colocaria água porque eu quero que a tinta penetra bem nos buraquinhos, e aqui não. Aqui eu vou deixar ele manchado. Eu não sei se vai dar para ver aqui em cima, mas eu preciso começar a pintar aqui em cima, que está uma sombra aqui da luz. Então eu preciso começar a manchar
Então eu vou fazer assim, ó, sempre acompanhando o sentido da madeira. Então aqui eu estou passando horizontal, assim como aqui eu também vou passar horizontal, ó. Então aqui eu vou passar na horizontal. Agora nessa região eu vou passar na vertical, porque eu vou acompanhar sempre o veio da madeira. O veio da madeira aqui, ó, ele está na vertical, então eu vou acompanhar tudo aqui na vertical, certo? Então toda essa região eu vou passar essa cor, ó, vou passar essa cor assim manchando. E aí não vou ficar com medo de borrar no desenho, que eu já fiz o desenho com giz, então ele vai sair fácil. Então não vou ficar com medinho não, eu tenho que passar e manchando. Depois, se precisar, faz o desenho novamente. Então por isso que tudo é assim, a gente não precisa ficar com medo, porque tudo a gente tem que ir fazendo e corrigindo, né? Então se você quer começar a pintar e tem medo, não tenha medo não, continua, vai fazendo, vai manchando, vai riscando, porque qualquer coisa que acontecer aqui na pintura que der errado, a gente repinta por cima, repinta, corrige, né? Eu poderia, por exemplo, não ter desenhado os papagaios e ter pintado a peça todinha de uma cor só, e depois, futuramente, se eu quisesse desenhar umas florzinhas e umas borboletinhas, daria certo do mesmo jeito. Bom, então acabou o verde aqui, eu vou colocar um pouco do azul. Assim, ó, sem lavar pincel, sem nada, ó, vou passando. Vou passando e vou manchando, assim, não vou passando, vou manchando meio aleatório. Porque na verdade eu vou, depois que secar, ou talvez eu consiga agora mesmo, mas depois eu vou manchar eu vou colocar um pouco de branco aqui nesse azul e vou manchar por cima. Mas assim, primeiro eu vou passar isso daqui. Então também, se não cobrir esse vermelho, não tem problema. Eu vou passar manchando aqui e vou passando e vou vendo como vai ficar. Bom, então qualquer dúvida que você estiver assistindo esse vídeo, qualquer dúvida que você tiver em relação a esse trabalho, se quiser perguntar, fica à vontade. O que eu souber responder, eu respondo com prazer. E também você pode acompanhar esses vídeos pelo YouTube, pelo Instagram e pelo Facebook. Não só esse, como os vídeos outros vídeos, do vídeo do começo dessa peça aqui, por exemplo, que eu comecei a fazer. Comecei a trabalhar na marcenaria dela. Fiz o desenho também dos papagaios. Ó, então eu vou passando, misturando as cores. Vou pegar um pouco de um pouco do outro e vou passando. E também assim, se você quiser fazer em casa alguma coisa desse tipo, não precisa ser exatamente essas cores, você pode usar a cor que você tem, porque aqui a gente vai manchando várias coisas. Eu acho que o legal é isso aqui, de manchar. Porque eu não vou pintar ele liso de uma cor só. Eu já comentei isso no outro armário que eu estava restaurando, que a gente pode pintar o armário mesmo de uma cor só, mas manchando ele, porque não dá para ficar liso, porque liso teria que ficar laqueado. Laqueado é outra técnica. Para usar PVA, assim, precisa ser um estilo mais rústico, um estilo mais manchado. Ele sempre vai ficar manchado. Pintando com pincel, com essas tintas aqui, ele sempre vai ficar manchado. Eu sempre uso tinta PVA, ou latex mesmo, o latex de parede, que é PVA, ou a tinta Acrylex, que tem cores boas, cores fortes.
Ó, então eu vou deixar mais ou menos assim mesmo, ó. Aqui para baixo eu já vou começar a manchar com outras cores. Eu vou começar a manchar com um tom de verde. Mas agora tem esse processo, esse começo da pintura que eu tenho que cobrir toda essa região aqui, né? Eu tenho que cobrir todo esse fundo para começar a trabalhar com os papagaios. Ó, isso eu vou fazer na peça inteirinha, nas laterais, na frente, em volta, dos lados. Não sei ainda que cor que eu vou colocar nos puxadores, talvez eu coloque pensei em colocar um vermelho, um laranja do mesmo tom que eu vou usar aqui em cima. E também tem alguns tons de vermelho, amarelo no papagaio, né? Ele tem algumas penas coloridas assim que... Então vai ficar um pouco de vermelho no papagaio, um pouco de vermelho aqui, um pouco de vermelho nos puxadores. Embaixo também tem 2 puxadores. E o restante vai predominar verde e azul. Bom, eu estou algumas semanas trabalhando nessa peça para conseguir chegar nesse estágio aqui, nessa etapa de deixar ela pronta para pintar. Estou super ansioso para ver o resultado. Estou super ansioso para começar a pintar esses papagaios, mas não tem jeito, tem que ser uma coisa de cada vez. Não adianta eu querer ter pressa e já começar pintando os papagaios. E os papagaios eu vou fazer da mesma forma. Eu vou dar fundo neles e vou lixar depois, mas aí eu vou passar uma lixa mais de leve, né? Sempre que eu falo lixar, é uma lixa superficial, é uma lixinha de leve. Não é uma lixa com lixadeira que vai arrancar a tinta. É como eu falei, eu não arranquei a tinta original dele, mas eu já lixei essa tinta, eu já passei uma lixa por cima. Então é isso, ó, é fazer curtindo, é um trabalho demorado, porque a peça é grande, mas a gente já começa a ver o resultado. Então eu tava com preguiça de fazer, mas aí você começa a fazer e começa a empolgar, porque ela começa a limpar, a tinta limpa, né? A tinta é uma higiene. E para quem viu essa peça, como ela chegou, que ela estava bem suja, que ela estava numa área externa, e suja de terra, suja de teia de aranha e toda quebrada, ela estava bem quebrada. Mas quando eu vi, eu já imaginei, já fazia tempo que eu queria achar uma peça para pintar umas araras, uns papagaios, fazer uma pintura tropical assim num armário. Então, quando eu vi esse armário, eu já imaginei que daria para fazer alguma coisa assim, porque eu imaginava pintar na porta de um guarda-roupa, pintar umas araras, como eu já vi.
Mas quando eu vi esse armário, eu já imaginei que seria legal alguma coisa aqui dentro, assim, alguma pintura aqui dentro. Então eu não vou colocar prateleiras nele. Eu vou usar ele assim mesmo, dessa forma. Vou usar ele para mim, vou colocar no meu uso, que eu quero guardar umas ferramentas. Vou colocar no meu ateliê. Então eu já imaginei esses papagaios. E tá dando certo, por enquanto tá dando certo. Então agora vou passar só mais um pouquinho de azul, já vou começar a pintar os papagaios. E é muito legal o quanto o poder da cor, né? O poder da tinta. Porque o quanto muda uma peça só de passar a tinta. Ela já dá uma sensação de limpeza, uma sensação de claridade, né? Eu estou pintando o teto dela aqui em cima, ó. E já parece que ela acende, assim. É incrível o poder da cor. Quanto muda um móvel, ou mesmo uma casa, ou enfim, qualquer objeto, simplesmente mudando a cor, né, desse objeto, já muda bastante. Então vamos lá, só mais um pouquinho aqui em cima. Aí vou trocar de pincel. Não, trocar de pincel não. Eu vou passar um pouquinho de branco só para ver como que vai ficar ali em cima. Eu sei que eu teria que esperar secar, mas depois eu vou manchar novamente. Então o que eu estou fazendo? Ó, eu estou usando a cor do azul que estava aqui no copinho e estou colocando um pouquinho de branco. Então assim, sempre trabalhando com pouca tinta no pincel. Então eu raspo o excesso aqui e vou manchar bem de leve com o branco. E eu vou fazer aqui dentro isso, carregar bastante assim nesse manchado com branco, justamente para dar essa luz, para dar essa impressão de que aqui dentro é mais claro, porque como é uma peça que fica bem escura, né? Então, por isso que é legal manchar com branco. Ó, então sempre pintar acompanhando o veio da madeira. Então esse pedaço de madeira ele tá assim, então a gente sempre faz isso. Eu não vou acompanhar esse desenho aqui da madeira. Deixa eu ver se dá para ver direito aí na câmera. Isso. Eu não vou acompanhar o desenho aqui, ó. Eu vou fazer assim, ó, reto aqui e reto aqui. Então sempre reto, sempre acompanhando o sentido da madeira, ó. Aqui, por exemplo, a madeira vem para cima, então eu faço o arremate aqui da madeira manchando assim, ó, na vertical, né? Aqui na vertical. Mais um pouquinho de branco. Então estou misturando um pouquinho de branco aqui no copinho. Assim, eu trabalho com um pouquinho de tinta justamente para ficar com vários tons. Assim, eu poderia encher o copinho aqui e passar.
Mas eu não acho legal porque eu não quero que fique uma cor só. Eu quero que fique tonalidades diferentes de branco, tonalidades diferentes de azul. Então por isso eu faço pouquinho, vou colocando sempre de pouquinho e vou manchando, ó. Esse branco está muito legal. Estou até querendo colocar mais, estou empolgado com o branco. Tá vendo? É aquilo, a gente não sabe, eu não sei te falar assim, olha, coloca X de branco, X quantidade de branco, X quantidade de azul. Não, você tem que ir passando e vendo se é isso que você quer, se é isso que te agrada, né? Então, quanto mais aqui para cima, mais eu vou colocar branco, e eu estou empolgando com esse branco, vou colocar mais, vou colocar bastante aqui em cima, ó. Acho que tá bem legal. Tá com um restinho de azul, mas ele tá bem claro, bem branco. E bem manchado. Bom, então eu acho que de branco aqui eu acho que já tá bom. Depois eu vou esperar secar e passar mais. Bom, mas eu quero, deixa eu tirar esse branco daqui, senão eu não vou parar de passar branco, e tô com vontade de passar mais, mas eu vou esperar secar. Eu vou agora começar a passar um pouco de verde, vou pegar esse verde musgo. Então eu vou passar agora alguns tons de verde escuro. Tom verde musgo. E depois de seco, eu vou manchar em cima do verde escuro, eu vou manchar com o verde musgo. Continuar manchando dessa forma que eu estou manchando. Vou continuar manchando, fazendo essa pátina, essa pintura de demolição aqui, imitando a pintura de demolição, né? Então, vou continuar manchando assim. Só que depois de feito isso, depois de lixado, depois de manchado novamente, aí eu vou ver se é legal bater algumas folhinhas assim, mas depois a gente fez isso daí. Então, por enquanto, ó, eu tô com aquele copinho com branco, com azul, né? E coloquei um pouquinho do verde musgo. Então eu vou misturar mal misturado aqui no copinho, né? Com o pincel assim, com a cor, com o azul, e vou fazer aqui as manchas, né? Meu patinado aqui. Não sei se vai dar tempo de pintar os papagaios hoje, porque eu estava tão afim de pintar esses papagaios, mas eu preciso fazer esse manchado do fundo primeiro, não tem jeito de eu pintar eles. Ó, então aqui, ó, eu vou pintar na horizontal. Deixa eu tirar essas tintas daqui. Então para a direita isso daqui que eu não vou usar mais. Então, como que eu estou fazendo? Ó, eu coloquei tinta aqui, o pincel tá sujo de azul e branco, né? Estou misturando assim de qualquer jeito aqui, tiro o excesso aqui dentro do copinho, tiro o excesso na beirada, vou passar manchando aqui. Aí eu passo um pouco lá, um pouco aqui, vou distribuindo nessa altura aqui da estante. Aí esse verde vai acabar. Então eu vou colocar outro verde aqui por cima, então ele já vai ter menos azul no pincel, já vai ficar com outra tonalidade. Aí essa outra tonalidade eu vou trabalhando aqui para baixo, que eu vou pintar essa prateleira aqui também, né? Vou pintar tudo isso daqui. E assim, ó, procura primeiro pintar lá dentro, né? Depois que você pintar lá dentro, aí você vem pintar aqui. Porque se a gente começar já pintando aqui,
Na hora que eu vou pintar, ela já encosta a barriga aqui e já não vai ficar legal. Então, primeiro pintar aqui dentro. Primeiro pintar a parte mais chata, mais difícil. E depois pintar a parte que aparece mais, que é essa parte aqui da frente. Já estou chegando nela já. Olha, esse tom de verde tá bem legal porque ele tá misturado com o azul. Ele tá claro. Bom, então agora eu vou colocar ele de novo. Ele vai ficar um pouco mais forte. Né? E aquilo, lembrando que é aquilo que eu falei, eu vou depois que esse daqui secar, depois que eu passar a lixa, aí eu vou passar um verde pistache, que é esse verde aqui, ó, um tom de verde pistache, que eu vou passar por cima e vai dar uma clareada. E aí depois eu vou ver se eu vou fazer imitar a folha do galho, né? Porque aqui vai ter um galho. E então, depois eu vejo como que vai fazer isso daí. Eu não sei ainda exatamente. Então, ó, eu tô pintando e tô deixando aparecer um pouco da madeira. Então, para isso, a tinta precisa estar bem grossinha, não pode ter água na tinta. E se eu estivesse pintando um quadro como eu normalmente faço, eu faço diferente. Eu gosto até de deitar, eu poderia deitar esse armário no chão e fazer a mistura de tinta aqui. E aí eu pintaria na horizontal, até colocaria um pouquinho de água para a água entrar bem nos buraquinhos, assim, entrar bem aqui assim, cobrir bem. Né? Por exemplo, as tábuas rústicas que eu pinto, eu costumo fazer isso. Eu coloco um pouquinho de água na primeira demão e para ela penetrar bem. E mesmo assim aí eu lixo por cima e depois eu passo a tinta novamente. Então é sempre esse processo. Bom, essa prateleira aqui também eu vou passar vários tons, então eu vou manchar ela toda com esse verde aqui. Esse verde está muito bonito. Eu vou até... Acabou aqui, eu vou colocar outro tom de verde. Eu vou colocar esse verde... verde esmeralda. Vamos ver se eu vou gostar dele também. Esse verde musgo eu estou gostando bastante. Então eu não sei se eu vou continuar com esse verde. Às vezes eu deixo o verde esmeralda por baixo e mancho com o verde musgo por cima. Não sei, acho que vai ser isso. Vamos ver, vamos passar para ver, né? Porque ó, aqui em cima o verde está reagindo de uma forma. Ele está combinando com a madeira, está criando um aspecto rústico com a madeira. Agora aqui, ó, já é completamente diferente, porque o verde vai ficar com esse azul no fundo. Então, não sei como vai reagir. Vamos passar e vamos ver. Ó, vou borrar no puxador sem medo de ser feliz. Borra tudo, vou pintar. Depois, se eu quiser mudar a cor, eu mudo. Que eu acho que eu vou colocar um laranja, então sem crise, aí põe. Ó, então esse verde ele já está reagindo diferente, né? A cor está ficando diferente do que estava lá. Então eu vou ter que passar um pouco mais para cobrir. Cobrir um pouco mais a tinta e depois manchar com verde musgo e com o verde pistache que eu vou manchar por cima. Ó, eu vou pintar só a bordinha aqui da gaveta. Do lado de dentro. E lá dentro da gaveta eu não vou pintar.
Aqui também, mesma coisa. Nossa, eu tô ansioso para ver isso aqui pronto. Para ver ela todinha revestida. De tinta. Com uma cor nova, com uma cara nova. Mas ainda vou ficar trabalhando nela a semana toda para acontecer isso. Porque tem que ir aos poucos, né? Tem que ir passando, esperando secar. Depois eu vou postar a foto do antes e depois para ver a diferença só desse manchado aqui, como já transforma, né? Como a peça já vai ficar com outra cara. Bom, aqui eu vou precisar colocar um pouco de azul para misturar ali. Bom, então eu coloquei um pouquinho de azul nesse verde bandeira, então vai ficar uma cor meio, uma mistura meio diferente. Ah, gostei, ó, já ficou, já combinou um pouco mais com aquela parte de cima. Tá vendo? Então por isso que não pode ter medo. A gente tem que fazer. Se eu não tivesse gostado, o que eu ia fazer? Eu ia parar, deixa secar e refaz. Então não precisa ter medo. Bom, lembrando que ainda tem essas laterais para fazer. Aqui ainda tem mais uma porção de parte em volta aí, mas eu não vou fazer agora não. Vou descer. Vou descer com esse verde bandeira e depois tem esse verde esmeralda que ele é mais forte ainda. Bom, mas eu acho que eu já consigo pintar o papagaio, né? Não, mas eu vou deixar o papagaio para a próxima live, porque agora não vai dar tempo nem de começar. Ó, então aqui eu vou pintar essa parte de dentro aqui do armário todinha com esse verde mais escuro, né? Com esses três tons de verde que eu estou usando, que é o verde musgo, o verde esmeralda e o verde... Deixa eu ver se é esse mesmo. Ah, o verde bandeira
que é o que eu tô passando agora, e o verde esmeralda, que é o verde mais escurão. Quer ver? Vou colocar esse verde mais escuro pra gente ver. Esse verde mais escuro, que é o esmeralda, eu vou usar ele mais aqui no pé. Deixa eu passar ele um pouco aqui na gaveta também. Não sei, a câmera tá pegando aí também? Ó, eu vou passar ele só aqui. Vou passar ele daqui